Fala, analíticos! Hoje vou compartilhar com vocês um método passo a passo que eu aplico nos meus projetos de como implementar o storytelling nos seus dashboards. Então, se é a tua primeira vez aqui no canal, meu nome é Davi Fernandes e semanalmente eu compartilho dicas e técnicas de Power BI e falo sobre Business Intelligence. Então, se você gostou da ideia, inscreva-se no canal, dê o seu joinha e fique até o final do vídeo, porque hoje eu tenho uma surpresa que vai te ajudar a implementar isso nos seus dashboards. Então, bora pro vídeo. Storytelling, isso mesmo, contar história. Contar história do quê? Pensando no contexto de BI, o storytelling são duas coisas, tá? Falando de um conceito e a técnica. O conceito é bem simples, né? É contar a história de sua empresa, do desempenho de sua empresa por meio de números. Esse é o storytelling. Agora, a técnica é como fazer isso de uma forma a engajar o seu usuário, para ele ficar realmente contente com o seu dashboard, para ele utilizar seu dashboard sempre que precisar. Tá? Fazendo uma analogia, é como você contar uma história dos 3 porquinhos para o seu filho e você pegar um contador de histórias e contar a mesma história para o seu filho. O contador de histórias vai prender a atenção do seu filho por 30 minutos, ele vai ficar olhando assim, ó, encantado, e com você provavelmente por 3 minutos. Por que isso? Se a história é a mesma. Porque existe um jeito de contar. Tá? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é você não esquecer que estamos falando de dashboards, né? E você não pode esquecer do conceito de dashboards, né? Que dashboards é a comunicação visual das informações mais importantes para responder suas questões de negócio de uma forma simples, clara e em um piscar de olhos. São duas coisas que eu queria enfatizar antes da gente começar. E como que eu vou começar? De novo, vou mostrar para vocês na prática o que acontece, tá bom? Então, vamos para o Power BI. E a primeira coisa que acontece é você fazer o seu primeiro dashboard Power BI. É assim que funciona na prática. Então, vamos lá. Então, na prática, você foi lá no YouTube, deu uma pesquisadinha no Power BI, assistiu alguns vídeos, fez download do Power BI Desktop, construiu seu primeiro dashboard e apresentou aí para o seu gestor. Esse é o teu primeiro dashboard, tá? E nesse primeiro dashboard, quando você apresentou para ele, adivinha o que aconteceu? O teu gestor adorou. Adorou o que ele viu. Por quê? Porque ele está acostumado com planilhas. Muitas vezes com PowerPoint estático. De repente tem um dashboard todo dinâmico, onde você seleciona aqui o período, seleciona aqui alguns filtros e tudo é atualizado automaticamente. Então a reação é muito positiva quando você olha isso daí, né? E daí começam as alterações. Ele começa a pedir instintivamente o que ele gostaria de ver e você começa a aprender também. Então, se você já está acostumado, né? Se você está acostumado em fazer dashboard, você já está vendo uma série de melhorias que você pode fazer. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Esse título, faturamento, né? Legal deixar um título mais detalhado, né? Estou analisando o que aqui? Desempenho, estou analisando desempenho de lojas, de vendedores, do que, né? É uma visão geral do faturamento. Então, é legal colocar mais informações no título. Essa seria a minha primeira alteração. Mudaria a fonte também dele, tá? A segunda, eu tenho aqui meu painel de filtros aqui. Esse painel de filtros, ele está estático, ou seja, ele ocupa muito espaço aqui dentro do meu dashboard. Então, eu deixaria ele retrátil, por exemplo. Seria uma das alterações. Então, a minha segunda alteração seria retirar esse painel aqui de filtros daqui. Tá? Seria a minha segunda alteração. Minha terceira alteração seria, eu estou vendo aqui, ó, que as instâncias estão diferentes, tá vendo? Então eu deixaria isso aqui alinhado.
E eu estou vendo também que não estão alinhadas as análises, ó. Não estão alinhadas. Então, eu deixaria também as análises alinhadas. Então, alinhamento seria minha terceira alteração. Minha quarta alteração. Ó, tem um gráfico aqui, que é um gráfico que está mostrando a comparação entre meses das vendas por cidade. Então, tudo que você vê no decorrer do tempo, é melhor você colocar na horizontal e não na vertical. Então, essa seria a minha quarta alteração, tá? Esse gráfico aqui. Então, seria a minha quarta. Eu mudaria da vertical para horizontal. Minha quinta alteração, ó, tem aqui vendas por cidade. Eu classificaria isso daqui. Então, classificaria aqui do maior para o menor. Tá? Já vim ranqueado. Tá? Então, essa seria a minha quinta alteração. Minha sexta alteração, ó, eu colocaria aqui também o rótulo dos dados, para aparecer a informação já aqui. Então, ia aparecer classificado e já com as informações. E eu colocaria isso aqui também, nos outros gráficos. Então, colocar o rótulo dos dados seria a minha sexta alteração. 6. E minha sétima alteração seria... Já que eu coloquei o rótulo dos dados, eu posso tirar essas informações do eixo. Então, retiraria isso aqui, entendeu? Essa informação aqui eu também tiraria, porque já está intuitivo aqui, né? Que é o Q1, Q2, Q3, tá? Então, seria a minha sétima alteração. E minha oitava alteração seria melhorar esses nomes, né? Valor, venda por ano, mês e cidade. Então, alteraria os títulos, ou até mesmo eliminaria eles, tá? Então essas são as alterações assim de bate-pronto, batendo o olho aqui, eu faria essas alterações, tudo bem? E aí fazendo essas alterações você tem uma segunda versão do dashboard. Então agora eu estou com uma segunda versão do dashboard, né? Olha como mudou. Coloquei um ícone aqui, tá? Coloquei aqui os valores, os tooltips que eu tinha comentado, tá? Tá aqui. Classifiquei aqui, já vem classificado. Ó, os filtros já não estão aqui, ó. Nem coloquei ele retrátil, coloquei ele aqui em cima, que é melhor ainda, né? Eu deixei um exemplo de retrátil aqui, eu utilizei o próprio painel do Power BI para fazer isso, então aqui tem outros filtros que eu posso colocar, mas essa é a ideia do retrátil, não ocupa espaço. Quando você precisar, você seleciona. Mas o melhor é deixar aqui em cima, né? Neste exemplo, tá? Esta é uma forma. E aqui deixei a mesma seleção de datas pelo slide. Por quê? Porque é a primeira versão de melhoria, tá? Então você viu que está simétrico, mudei os tipos de gráficos, aquelas alterações que eu tinha comentado. Tirei alguns títulos, melhorei outros títulos, enfim. E aí, essa é a primeira coisa que eu queria explicar para vocês. As pessoas começam a fazer essas melhorias, só que isso não é storytelling. Isso é visualização de dados, pessoal. Tá? Então, você começa a aprender de uma forma orgânica. E você começa a fazer todas as coisas assim, ó, né? E não tem nada de errado isso. Isso é normal. Por isso que eu coloquei aqui que é uma situação real. Geralmente é assim que acontece. Tudo bem? Então você vê que eu peguei um dashboard versão 1, depois tem uma versão 2, versão 3, e com o tempo você tem esse olhar crítico, né? Que eu descobri aí 8 melhorias rapidamente, apliquei essas melhorias aqui e já você tem um dashboard com uma outra cara, muito mais apresentável, né? Mais intuitivo, etc. Mas isso não é storytelling. Então a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês antes de a gente entrar no passo a passo: não confunda storytelling com visualização de dados. Vamos lá agora para o primeiro passo do storytelling. O passo a passo que eu aplico nos projetos. A primeira coisa que eu faço é identificar quem. Essa é a primeira coisa. Identificar quem. Quem é meu público-alvo? Quem são as pessoas que vão utilizar o meu dashboard? Tá? E eu tenho dois públicos.
O primeiro público é o consumidor, ou seja, quem consome informação. Primeiro cuidado, quando eu falo de consumidor, ele pode ser tanto de um nível estratégico, um tático, quanto um operacional. Tá? Ou seja, um diretor comercial, ele é o quê? Ele é um consumidor de informações, ele não vai ficar produzindo informações. Então, tem um perfil de consumidor. E o vendedor, que é uma pessoa mais operacional, ele também é um consumidor de informações. E o seu cliente, ele também é um consumidor de informações. E o seu parceiro de negócio, o seu fornecedor também é. Então, são exemplos de consumidores. O consumidor não está associado a uma hierarquia, tá? Ele pode estar em qualquer nível da hierarquia da empresa. Ou na cadeia de valor dela, tá? Então, a primeira coisa são os consumidores. E o segundo público-alvo são aqueles que produzem informações, que geralmente também consomem, mas tem uma característica diferente. Então, quem é o produtor consumidor? A principal característica do produtor consumidor é o analista de negócio. É aquela pessoa que trabalha na área de negócio, mas ela é responsável em gerar e analisar as informações para os consumidores. Na prática, é aquela pessoa que dentro da empresa trabalha com planilhas. Aquela pessoa que faz aquele trabalho hoje com as planilhas. Então, ela produz relatórios e também analisa as informações. Ela prepara, ela formata, ela distribui as informações. Então, esses são os dois públicos que você tem que identificar para quem você está produzindo o seu relatório. Ou melhor, o seu dashboard. E como você faz isso? Isso geralmente é feito na fase de levantamento, você identificar para quem é esse dashboard. Mas nem sempre é assim. Né? Na prática, não é assim. Então, uma forma de você identificar, que é fácil, é isso daqui. Ó. Isso não é o Pareto 80-20, tá, pessoal? Só está mostrando o seguinte, que a grande maioria das pessoas são consumidoras de informação. Ou seja, cerca de 80%. Tá? E 20% são as pessoas que produzem e distribuem essa informação. Tá? Que concentra esse trabalho de análise e produção de informação. Tá? E eu tenho uma informação muito importante para vocês entenderem. Esse número, antigamente, era muito menor. Era 95,5, só para você ter uma ideia. Ou seja, 95% das pessoas eram consumidoras e 5% eram produzidas. Tá? Então está tendo uma mudança aqui, está aumentando bastante essa bolinha amarela, que é a bolinha dos produtores. Né? Por quê? Por causa da famosa democratização da informação. O famoso self-service. Então, as tecnologias estão cada vez melhores, né? Com mais possibilidades, mais simples também. Né? Então, Power BI é a realidade disso. Power BI é uma das soluções que está ajudando realmente a aumentar essa bolinha amarela. Tá? Mas sempre a maioria vai ser a de consumidores da informação. Tá bom? Então, primeira coisa, identifique seu público-alvo. Se você não sabe quem é seu público-alvo, tem algumas características que vão te ajudar. A primeira é isso que eu te falei. A segunda tem algumas características. Por exemplo, os consumidores, 80%. Geralmente, esse pessoal é um pessoal que tem pouca disponibilidade de tempo. Fica fora da empresa. Apesar que com a pandemia, né, tá todo mundo aí fora da empresa. Né? Mas geralmente está viajando, geralmente está no cliente, está fazendo visita, tá tirando pedido. Então, são algumas características. E para esse perfil de usuário ou de público-alvo, tudo tem que estar pronto já. Não adianta você dar para ele um dashboard. Você fala assim, olha, este dashboard, você consegue identificar as anomalias. Se você clicar aqui, se você clicar lá, se você fizer o drill down, se você fizer o drill through, se você fizer...
Então, se você passar o mouse e ver o tooltip A, B, C, e se você pegar o tooltip que vai para uma página ou vai para outra, se tiver muita coisa, ele não usa. Eu costumo dizer que é o usuário ou é o público zero clique. Quanto menos cliques, melhor. Quanto mais direta tiver a informação para ele, quanto mais mastigado tiver, mais chances de ele utilizar o seu dashboard. Então, essa é a importância de você definir o público-alvo, ou identificar o público-alvo. Do outro lado, você tem o quê? Você tem como você identifica quem produz e quem analisa, né? Primeiro, a característica dessa pessoa é exatamente analisar os dados. Então, a rotina dela já inclui esse serviço de analisar os dados, tá? Por isso que eu falo muito do analista de negócio. Tá? Hoje, o analista de negócio ainda gasta a maioria do tempo produzindo informações do que analisando informações. Mas qual é a grande mudança? É que com uma solução de Business Intelligence, com uma implementação bem feita, ele foque o seu tempo na análise dos dados e não na produção das informações. Porque é mais fácil produzir. Né? Então, estou aqui, analisar os dados, criar relatórios, dashboards, apresentações, sempre buscar novas formas de análise, entendeu? Entender por que está caindo um número, por que está subindo um número, qual a tendência, criar cenários. Isso geralmente são coisas que o analista de negócio cria. Ele cria essas coisas para que os consumidores recebam essa informação o mais mastigada possível. Tá? Segundo ponto, fundamental, o que? Então, se o primeiro você já identificou quem é seu público-alvo, o segundo é o que precisa ser respondido. Qual é o conteúdo do seu dashboard? Então, quando eu falo de o que, é exatamente pensando em conteúdo. Vamos para os exemplos, né? Aquele dashboard que eu montei, o primeiro dashboard, exemplificando a pessoa que está tendo sua primeira experiência com o Power BI, né? Aquele de faturamento. Então, o que você precisa identificar? O público. O segundo, o conteúdo. Pô, se o público está entre os 80%, que é a maioria, você tem menos chance de errar, você vai colocar o quê? Desempenho. É isso que você tem que analisar. Desempenho. Então, isso é importante. Quando eu falo que o zero clique, significa que as respostas já estão lá, sem precisar clicar muito. Para fazer isso, você precisa ter o desempenho. Por exemplo, quanto que eu cresci, ou quanto que eu não cresci, né? Deixei de crescer, onde que eu cresci, por que eu cresci. E aí sim, você tem que identificar qual vai ser o tipo do teu dashboard. Você agora identificou o público-alvo? É um consumidor? Agora tenta identificar onde ele está na hierarquia. É para o teu diretor? É para o teu gerente regional? É para o teu vendedor? Todos eles são consumidores. Todos eles são zero clique. Mas o teu dashboard, a informação, o conteúdo vai ser diferente. E o terceiro é o que você vai colocar nesse dashboard. O fato é o seguinte, as pessoas, elas têm metas para alcançar. E elas estão focadas no agora. O agora é sempre o mais importante. A informação que está pronta para ela, está pronta mostrando o presente. Isso é o mais relevante, o presente. Não que já aconteceu. O já aconteceu é para ter ideia se realmente tá numa descendente, está numa ascendente, está estável, só para você ter uma ideia. E essa informação histórica é importante também para você definir tendências e desenhar o futuro. Isso também é importante. Definir o tempo que você vai apresentar as informações é fundamental, mas já te adianto, o presente é o mais importante. Agora, como você faz isso? É só você fazer uma pergunta. A pergunta é, e daí? Esse é o método que eu utilizo. O método do e daí. O método do e daí, basicamente, é o seguinte, Estou aqui no dashboard. Estou em... Não sei nem o período aqui direito. Olha como é difícil essa seleção. Primeira coisa, eu bato o olho e falo assim, de que período é esse daqui? É do 1 de 2019 a 1 de 6 de 2020. Então aqui tem quantos meses? 17 meses, né? Chega nem a 18 meses. 18 se fosse até o dia 31, mas vamos lá.
Eu quero ver só os dados de 2019. Olha como é difícil isso. Eu tenho que ir clicando aqui. É uma forma. Instintivamente você faz o quê? Você clica e arrasta, mas olha como é difícil. Você chegar até o dia 31/12. Você pode clicar aqui e chegar no dia 31/12? Pode, mas não é instintivo. Você percebeu? Ó, selecionei 2019 aqui. Tá? Então a primeira coisa que eu mudaria aqui, já falo, pô, essa seleção de data não está funcionando, não é zero clique. Tá? Segunda coisa, vamos falar do desempenho, utilizar o IDAI. Faturei aqui 22 milhões no total, em 2019. E daí? E daí, gente? Legal, né? Faturei 22 e daí? Isso não diz nada para o diretor, não mostra desempenho. Tá? Olha, eu faturei, a minha margem foi de 7.790.000, e daí? Tá? No quarto trimestre de 2019, minha margem foi de 1.880, e daí? Curitiba foi a cidade que mais vendeu em 2019 e vendeu 2 milhões. E daí? O IDAI ajuda muito a você identificar se seu dashboard ele está apresentando desempenho ou não. Ele está mostrando quanto cresceu, onde cresceu, por que cresceu, nada disso. Ou por que caiu. Não está mostrando nada. É um número chapado. Segunda coisa, que tipo de conteúdo é? Esse dashboard é um dashboard estratégico, tático ou operacional. Não tem desempenho, então não diz muita coisa. Um dashboard muito fraco, essa é a verdade. Vamos ver o tempo. Ele está apresentando o presente? O presente não, gente. No momento, qual seria o presente? Vamos supor que eu estou com os dados atualizados, tudo bem? Eu estou dados até 2021. O ideal é você, quando ele entrar, ele já entrar com o dashboard filtrado, presente. Esse é o ideal. Ou que facilmente ele chegue e selecione em maio de 2021, que não é o caso. Aqui eu não consigo selecionar rapidamente um período. Então, se teu dashboard ele é operacional, provavelmente você vai ter ele dentro da semana, ou dentro do dia, ou dentro do mês atual. Ele está mostrando o que esse dashboard? Basicamente, passado. Olha, está mostrando tudo passado. Gráfico evolutivo, gráfico evolutivo, gráfico evolutivo. E esta informação aqui que você fala, pô, esta informação não está mostrando presente. Na verdade, não. Está mostrando um range de data que você selecionou aqui. Não é necessariamente presente. Então, esse dashboard, apesar de estar arrumadinho, ele é um dashboard muito fraco. Este é o segundo passo que eu utilizo. É o que é o conteúdo. Super importante. Então já sei quem e já sei o que. Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro, como. Já identifiquei quem é meu público-alvo, já defini o conteúdo que eu vou colocar lá dentro. O terceiro é como que eu vou comunicar isso. Então, como sim está diretamente relacionado à visualização de dados. Então, por isso que a maioria dos dashboards que as pessoas constroem, a pessoa tem que refazer isso muitas vezes. Porque as pessoas começam com a visualização de dados e não pensam no storytelling como um todo. A visualização de dados está inserida no storytelling. Ou como? Como comunicar a informação. E aí sim eu estou falando de design, aí sim estou falando de análises. Que análise eu vou colocar? Que análise eu vou utilizar para mostrar desempenho, para mostrar quem cresceu, quem não cresceu? Que análise, que funcionalidades eu vou utilizar para que a pessoa consiga responder onde cresceu, por que não cresceu? Que análises, que funcionalidades? Aí sim entram todas aquelas funcionalidades que tem no Power BI. Que o Power BI é uma ferramenta, é um martelo. Se você não souber fazer o que fazer com esse martelo, você pode quebrar as coisas, né? Então, essa é a mensagem aqui, o como, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? De uma forma simplificada e objetiva. Eu peguei este dashboard aqui com essas informações, só que agora eu já sei quem e o que. Então eu trabalhei no como e eu fiz vários exemplos. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Peguei essas informações e criei aqui um exemplo do como.
Então, batendo o olho assim, né? Eu já vejo aqui, olha, o nome, desempenho das vendas, desempenho, certo? Visão executiva, ó, real versus metas. Então, esse dashboard eu já sei do que se trata. É o comparativo, é o resumo do realizado versus metas. É um dashboard feito para o diretor, não se lembra? Tinha conversado com vocês. Então, meu filtro aqui é por onde? Eu consigo, vejo por região. Seleção de data. Pessoal, data é a coisa mais importante do seu dashboard. Eu considero data a coisa mais importante quando você vai construir o teu modelo de dados. Por isso que todo mundo fala da dimensão data, que o pessoal popularmente chama de decalendário. Então, essa é a importância. Se não tem data, você não consegue analisar nada. Por isso que é tão importante. Então, se é tão importante, por que eu vou deixar a data escondida num menu retrátil? A data tem que estar explícita aqui. Por isso que esse espaço aqui na direita, ó, eu separo para data. E aqui, filtros. Eu coloquei aqui todos os filtros que eu tenho. Eu tenho lá 50 possibilidades de filtros para colocar. Qual que eu vou colocar? O executivo. Então você tem a visão geral. Qual é a segunda visão que você pode colocar? Região. Vamos ver o desempenho aqui, ó. 1,90. Você viu que está vermelhinho? Gente, não preciso. O desempenho já está mostrando o seguinte: eu não bati a meta. Quando? Em maio. Então minha meta geral não bati. Pô, mas era de quanto a meta? Tá aqui embaixo, ó. Menorzinho, em outra cor. Ó. Era um de 1,96. Faltou quanto? Faltou 3%, que equivale a 61 mil reais. Você viu quantas informações em um cardzinho? Isso mostra desempenho. E do lado que eu tenho, tá vermelho também. É a minha margem, ó. Meu percentual de margem. Então, a minha média é de 34,67, só que eu não bati a minha média. Cheguei muito próximo, na verdade. Aqui mostra realmente que eu cheguei bem próximo. Eu não cheguei, por isso que ele tá vermelhinho, tá bom? Então, esse é um outro ponto. Então, realmente, o mês de maio não foi um dos melhores meses. 0 clique, não se esqueçam. Por quê? Nessa próxima pergunta, o que aconteceu aqui? Ó, minha cidade, Campo Grande, não foi responsável. Tudo que está cinza significa que eu bati a meta. Eu quero mostrar, identificar por que eu não bati a meta. Por isso que eu foco no vermelho. Deixo tudo cinza com vermelho. Cores. São técnicas de cores isso, tá? Então, facilmente você percebe que Belém, que está entre as 10 maiores cidades que eu tenho negócio, né? Foi a que não bateu a meta. E se eu passar o mouse, ele me mostra realmente que faltou 7% para não bater a meta. Poderia ter colocado um tooltip mais incrementado? Claro que sim. Tá? Coloquei o simples aqui. Tudo que eu fiz aqui foi com o simples. Para exemplificar para vocês que você não precisa colocar tudo. É como você coloca as funcionalidades. E do lado direito, qual produto? Aqui eu tenho por produto, por exemplo. E aqui, gente, análises. Visão executiva, né? O executivo, ele não trabalha só com indicadores individuais. Muitas vezes você tem uma nota, você cria um scoring para ele. Ou seja, o scoring é uma nota que você dá levando em consideração vários indicadores, muitas vezes com pesos diferentes. Tá? Então aqui é um scoring 4 estrelas para esse produto, 3 estrelas. Então olha que interessante, ó, vou dar um zoom aqui. Ó, tem um produto que é o croissant aqui, ó, que realmente ele vende mais, 317. Mas quando eu fiz o ranking por scoring, ó, o segundo foi o biscoito. Apesar de não ter a maior venda, ter um volume de vendas menor que o croissant, provavelmente tem outros indicadores que posicionou ele na frente. Neste caso, ele está considerando a margem e ele está considerando a taxa de crescimento sazonal. Ou seja, se eu estou em maio deste ano em relação a maio do ano passado. Então o scoring ele mostra isso, é uma outra perspectiva. Se eu fizesse a classificação aqui pelas vendas, ia mostrar outra coisa, entendeu? Ó, o croissant é o segundo e o biscoito é o quarto, tá vendo? Então é isso que é interessante. Aqui você está vendo também o quê? Você está vendo, ó,
a diferença do real versus as vendas, falando quanto que faltou para bater a minha meta, ou seja, apesar de as minhas vendas estarem concentradas aqui, onde faltou mais foi aqui, ó. Se eu passar o mouse, faltou 30 mil. Em que produto? No produto Expresso, que é um produto 3 estrelas. Ó. Tá vendo? Então você viu quanta informação, gente? E tá numa tabela. Não tá vários gráficos, aqueles gráficos mirabolantes. Não. As pessoas gostam de número. O executivo gosta de número. O gráfico gosta desse jeito que estou mostrando. Tá? Você pode mostrar um gráfico mais avançado? Sim, eu vou mostrar aqui para vocês também. Tá? Mas você viu, ó, tudo aqui tem técnica de visualização de dados. As cores. Não importa se o tema é dark ou não é, mas as cores, essa comunicação é muito importante. Tá? Aqui embaixo, o que eu estou vendo também, 0 clique. Eu já identifiquei a cidade, identifiquei os produtos e aqui eu identifico o período. Eu não bati as metas quantas vezes neste ano? Eu tenho informação até dezembro de 2020, né? De janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Ó, em 2020 foram 4 meses que eu não bati. Fevereiro, abril, julho e outubro. Outra coisa aqui, ó, tem uma outra análise aqui que mostra a evolução da margem. Então, percentual de margem, posso colocar aqui. E essas bolinhas vermelhas estão mostrando que está abaixo da média. Então, minha média é de 34,67. E o que está abaixo disso aqui, ele pintou, deu um destaque, uma bolinha vermelha. Né? Então, pessoal, esse é um exemplo de um dashboard 0 clique. Tá? Claro que eu posso clicar aqui em Belém, saber o detalhe de Belém, clicar os produtos dentro de Belém, por exemplo. Pegar aqui o croissant e saber o que aconteceu em Belém com o croissant. Olha como mudou todo o comportamento, sem dúvida, né? Tá tudo cruzado essas informações. Mas esse é um exemplo, tá? E eu não tirei a opção aqui de você colocar aqui os filtros, né? Então aqui você tem os filtros que você pode ampliar, mas não se esqueçam que as próprias análises também permitem você fazer o filtro, que é muito mais intuitivo. Aqui tem uma análise aqui, ó, essa análise Campo Grande e tal, é tudo por cidade, né? Então poderia colocar num mapa, por exemplo. Em um mapa. Que outra coisa eu posso fazer aqui, ó? Eu posso também colocar, foi um outro exemplo que eu fiz. Estou falando de metas. Olha essa análise que legal, ó. Tá vendo? Na primeira análise, ele só pintava de vermelhinho, mas eu tinha que passar o mouse para saber quanto que faltou. Aqui não, ó. Aqui já está visualmente, ó. Eu tenho um tracinho da minha meta. Então, eu vejo aqui, por exemplo, ó, em Curitiba, eu não bati a meta, mas faltou pouquinho, ó. Você viu que está bem perto do tracinho? Em comparação com Campo Grande, ó, faltou mais. Em comparação Belém, ó, faltou mais também, ó, o espaço aqui. Tá? Então, é outro tipo de visualização que você pode utilizar. E eu poderia perfeitamente colocar aqui 3 botõezinhos. Fala assim, você quer ver o mapa, que é o gráfico A, o gráfico B. Tudo numa tela só, tá vendo? Dá essas opções dos usuários. As cores, tem várias técnicas, tá, pessoal? De cores. Então, ó, esse é um outro exemplo. Você viu que eu tirei todo o vermelho, né? Eu não coloquei verde também, misturar verde com vermelho. Tem razões disso acontecer. O que acontece se o seu diretor foi daltônico? Ah, Davi, isso não acontece, cara. Isso é mais comum do que você imagina. Tá? Mais comum do que você imagina isso. Como que você trata esses casos? Né? Você pode tratar com uma mudança simples dessa, como eu acabei de fazer. Então, quando eu falo de storytelling, você precisa de 3 coisas. 3. O quem, o que e o como. Se você ficou até agora no vídeo, eu tenho uma surpresa para você. Eu criei uma playlist exclusiva com vários vídeos detalhando como trabalhar com os KPIs, como trabalhar com cores, né? Como fazer scoring e uma série de outros que vão te ajudar a elevar o nível do seu dashboard. E vai aparecer aqui em algum lugar esse link, mas eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, então deixe seu joinha, compartilha com outras pessoas, se inscreva no canal. E até a próxima!